Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da nossa igreja, quando eu aqui da minha casa posso ministrar a palavra do Senhor ao seu coração onde você se encontra, na sua casa, no seu trabalho ou no carro com o seu smartphone, na sua televisão, você pode usufruir esse tempo que Deus permite, quando a palavra do Senhor é ministrada. Que bom que você está com a gente em mais esta quarta-feira. Algumas considerações antes de ler a palavra e ministrar ao seu coração. Já estamos no mês de setembro. Mês de setembro é o mês da pátria, é o mês de missões nacionais e nós estamos numa campanha de missões nacionais. Campanha de oração e de contribuição, quando vamos levantar uma grande oferta que será mandada para os missionários no Brasil e também no exterior. Vamos juntar as duas missões, missões mundiais e missões nacionais, e assim os nossos missionários não sofrerão em meio a essa pandemia que tem assolado o nosso Brasil e assolado o mundo. Por isso, prepare-se, ore, esteja em prontidão. No próximo domingo ainda não estaremos no culto presencial. Estamos ultimando a todos os quesitos para termos o nosso culto presencial com toda a segurança. Domingo ainda vamos ter o nosso culto transmitido pela internet, vamos celebrar a ceia. Você pode já estar se preparando a sua família para a celebração da ceia do Senhor online no próximo domingo, agora dia 6 de setembro, tá bom? Então você pode estar já se preparando com a sua família. Mês de setembro é o mês da pátria, quando devemos orar mais pelo Brasil. Eu quero fazer um desafio e lançar um desafio para você. Estarmos orando mais e mais nesse tempo de pandemia, nesse tempo quando olhamos o Brasil, olhamos o mundo, olhamos a nossa igreja, olhamos a nossa família, olhamos para nós mesmos. Eu lembro que nós lançamos na igreja, alguns anos atrás, esse livro aqui. Não sei se você tem ainda na sua casa. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. E o autor do livro lhe diz que cada vez mais se notam sinais de Deus mostrando ao povo que o povo precisa orar. Mostrando à igreja que a igreja precisa orar. E nós vamos sair desta pandemia com um grande avivamento. Isso está assolando o nosso Brasil, o mundo, e todo o avivamento ele vem através de oração. O grande teólogo do avivamento, Jonathan Edwards, ele tem uma frase muito famosa já. Quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse ato seja precedido por orações extraordinárias de seu povo. Por isso, Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. Deus quer realizar grandes coisas na sua família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Um grande avivamento que ele virá através da oração. No livro Avivamento Urgente, do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que estamos vivendo tempo de estiagem e sequidão, porque a igreja fala de oração, mas não ora. Que desafio para mim e para você. Prega grandes sermões sobre oração, mas não dobra os seus joelhos. Possui ricos postulados teológicos sobre oração, mas não comparece às vigílias de oração. Por isso, eu quero lançar esse movimento de oração na nossa igreja que pode se espalhar com a sua família, com outras igrejas. Deus quer que nós desenvolvamos uma vida poderosa de oração. Deus quer desenvolver uma relação profunda e pessoal com você. E esta relação profunda e pessoal de Deus com você, ela só pode chegar e vir através da oração. Sem oração, essa comunhão, esse relacionamento pessoal de Deus comigo e com você se torna impossível.
Por isso eu apresento a você algumas dicas, algumas orientações de como você pode ter o seu momento de oração particular. Pode depois estender a sua família, mas comece você sozinho, você sozinha. Então a primeira coisa é reserve um tempo específico. É importante você reservar um tempo. Eu vou orar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Comece pouco e vá crescendo nesse tempo de oração. Reserve também um lugar. É importante você ter um lugar onde você pode orar sossegadamente. Então reserve um lugar, mas também prepare o seu coração. Quando você vai ter esse tempo de oração, de comunhão com Deus, vá já preparado, o seu coração preparado diante do Senhor. E também você pode definir um padrão. Eu vou colocar no seu WhatsApp, aqueles contatos que eu tenho, um padrão para você. Quem sabe começando com meia hora, 5 em 5 minutos, um tipo de oração. Lendo a Bíblia, uma oração de agradecimento, uma petição, uma oração pelo Brasil, pelo mundo, uma oração pela família. De 5 em 5 minutos você pode ter esse tempo. Eu vou mandar para você esse padrão de oração. E eu creio que Deus vai realizar grandes coisas. Deus vai realizar maravilhas no meio da igreja, no meio da sua família. E tudo isso que nós estamos passando, esta pandemia, os horrores desta doença, tudo vai passar. E Deus vai levantar um grande avivamento no meio do seu povo. Bênçãos na minha e na sua vida. Você concorda com isso? Então diga amém. Amém, eu concordo. Eu estou pronto e se for por mim, Deus vai derramar do avivamento. Amém. Vamos orar antes de ler a palavra. Pai, obrigado por esse tempo agora que o Senhor permite para a gente ler a Tua palavra e estudar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor está atento a tudo aquilo que a gente faz. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor cuida do Teu povo, Teu filho, Tua filha, que está participando deste culto, que a Tua presença inunda o seu lar, a segurança, a alegria, a paz, a provisão, que mais do que tudo a Tua presença encha a vida dos Teus servos e servas que estão participando agora desse momento. É minha oração, Pai, que eu faço agradecido no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Nós temos meditado com você nas quartas-feiras sobre oração. A oração do cristão. Não uma oração mecânica, uma oração que você faz só pedindo ou por obrigação, mas uma oração cristã. Os discípulos, eles chegaram para Jesus num determinado dia e disseram para Jesus, um deles, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Esse tem sido o meu pedido a Deus. Deus, me ensine a orar. Que você também possa fazer esse pedido a Deus. Deus, me ensine a orar. A saber, entrar em comunhão com o Senhor. Eles tinham crescido numa cultura judaica que dava grande importância à oração. Com certeza eles estavam familiarizados com muitas orações, aquelas já registradas no Velho Testamento. Quem sabe algumas orações eles já tivessem memorizado. Quem sabe os seus pais, eles já nasceram e viram os seus pais orando. Ou nas ruas, os escribas e fariseus ali orando. Então eles estavam acostumados. Mas há uma coisa, quando eles viram Jesus orar, quando tiveram aquele contato íntimo com Jesus e perceberam nele uma maneira especial de falar com o Pai, eles começaram a entender, nós não sabemos nada de oração. Isso que a gente tem visto e quem sabe até tem feito, não é verdadeira oração. Então eles pediram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então ensinou-os. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 6, começando no verso 5.
Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 15. Jesus então diz àqueles discípulos, e é uma palavra para você, é uma palavra para mim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade. Antes que vocês peçam, Deus já sabe. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai que está nos céus perdoará as vossas ofensas. Jesus então começa a ensinar os discípulos, e essa palavra vem para nós hoje, o que e como devemos orar. Que tipo de oração? Com que sentimento no coração nós devemos falar com o Pai? Mas antes ele diz assim: antes de eu mostrar a oração verdadeira para vocês, já quero de início dizer, não façam isso e isso, que vocês veem e vocês olham e participam muitas vezes. E lá no verso 5, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Não seja hipócrita na sua oração. Lá no verso 7 ele diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. E Jesus então aqui ele é claro e direto nas suas palavras: não façam como os hipócritas, não façam como os gentios. E a pergunta é, quem sabe você está se perguntando, mas pastor, o que esses hipócritas, esses gentios faziam de errado, que Jesus disse para eles não imitarem? Na verdade, pastor, eu nem sei o que são esses hipócritas, quem eram esses gentios. Então eu quero dar uma orientação a você, para você compreender a palavra do Senhor. Os hipócritas, essa palavra vem de uma origem do artista que usava uma máscara para representar. Então ele representava. Esse era o início do uso dessa palavra, mas com o tempo, essa palavra ela foi tomando um sentido negativo, de falsidade, dissimulação, fingimento. Então, quando Jesus fala não sejam como os hipócritas, ele está dizendo não seja um mascarado religioso que representa publicamente aquilo que na verdade ele não é. Então ele diz, não seja alguém fingido para se mostrar diante dos outros. Eu quero dizer para você, na sua oração, não seja assim. Mas Jesus falou também dos fariseus, que eram hipócritas. Os fariseus eles faziam parte de uma seita judaica, religiosa. E eles, no início da sua formação, eles eram legalistas, eles tinham princípios certos de oração, arrependimento, doações caridosas, mas com o tempo eles foram se perdendo. Como muitas vezes as pessoas se perdem. Começam bem a sua vida com Deus, a sua vida religiosa, e vão se perdendo e acabam
fazendo algo que não agrada a Deus. Alguém já disse que no início eles eram como uma fornalha no sofrimento. Sofreram no início por manter a palavra viva da lei de Moisés. Mas depois eles se degeneraram no ritualismo vazio. Olha só, no ritualismo vazio e sem princípios. E daí se tornaram hipócritas, fariseus, enganadores, dissimuladores. Na verdade, o que eles apresentavam, Jesus foi muito claro quando disse: vocês são como sepulcros caiados, brancos por fora, mas por dentro cheio de vermes e podridão. Então Jesus diz: não sejam assim. Não façam como os hipócritas, esses fariseus, esses religiosos. Oração não é isso que eles fazem. Mas também vocês não sejam como os gentios, que repetem e falam, e por falar muito e repetir muito, eles acham que vão ser ouvidos. Quem seriam os gentios? O gentio, na época de Jesus, era aquele que não era judeu, era considerado separado, não povo de Deus. Nós podemos considerar hoje o gentio aquele homem pagão, aquele que não tem relacionamento nenhum com Deus, não adora o Deus verdadeiro. Pode ter até uma religião, pode fazer a sua oração, pode fazer a sua reza, mas ele não tem intimidade e não conhece a Deus. Qual era o pecado maior desses homens que Jesus condenou? Fariseus hipócritas, gentios pagãos. O pecado maior desses fariseus hipócritas era o egoísmo. A oração deles eram voltadas para si mesmos. Eles queriam aparecer, eles queriam mostrar ao povo, à população, que eles eram religiosos, que eles tinham muita afinidade com Deus. E eles pensavam que estavam enganando a Deus, podiam enganar o povo, mas não enganavam a Deus. Eles se voltavam para si mesmos. Muitos ainda de nós achamos que a oração é quando nós nos voltamos para nós mesmos. Quando eu peço. Quando eu determino a ação de Deus, faça isso, faça aquilo. Um entendimento inadequado daquilo que é a oração. Uma oração egoísta, uma oração voltada para si mesmo, para os seus interesses. E hoje é o que muitas vezes vemos. Pessoas que correm para as igrejas, correm para os pedidos de oração na televisão, no rádio, para si mesmos, para a sua glória, para o seu entretenimento, para a sua saúde. Mas a oração verdadeira é aquela comunhão com Deus, uma conversa íntima, um relacionamento íntimo com Deus, quando o objetivo maior é a glória do Senhor. É falar com Deus, como falamos com uma pessoa querida. E Jesus então diz, Abba, ele ensinou, fale com o Deus que é Pai, Abba, Pai. E na oração do Pai Nosso ele disse, Pai Nosso. Jesus está ensinando, e nós vamos ver a oração do Pai Nosso mais demoradamente. Ele está dizendo que a oração verdadeira é uma preocupação não comigo, mas é uma preocupação com Deus e com a glória de Deus. A oração verdadeira não é uma preocupação sua com você. Muito embora Deus atenda, pedir e dar-se-vos-á. Ele ouve a nossa oração, atende os pedidos sobre a sua família, sobre a sua vida. Mas a maior questão na oração é a glória de Deus. Portanto, Jesus está dizendo, é exatamente o oposto do exibicionista hipócrita, que queria se exibir, que usavam a oração para a sua glória, para chamar a atenção sobre si mesmos. Oração não é isso. Então a oração daqueles homens hipócritas e fariseus, o grande problema deles era o egoísmo. Tudo para mim, tudo para mim. Aquele velho ditado, primeiro eu,
depois Mateus. Mas, pastor, qual era o erro dos pagãos? Não sejam como os gentios, Jesus diz. A irracionalidade. Eles não eram racionais na sua oração. Por isso, quando Jesus nos ensina na oração, e você com certeza já aprendeu isso, que a nossa oração deve ser em espírito e em verdade. A nossa comunicação é do nosso espírito com o Espírito de Deus, algo racional, não irracional. E aqueles pagãos e gentios que Jesus foi contra, eles eram irracionais. Eles balbuciavam insistentemente palavras e mais palavras. Uma oração repetida, que muitas vezes perdia até o seu sentido. Pastor, no seu livro, contando sobre uma experiência com oração, ele diz que, conversando com um seguidor do hinduísmo, ele explicou que uma oração do hinduísmo é a mantra, que repete uma palavra ou repete uma frase constantemente, através de um ritual, dizia aquele homem. Para quê? Para que você consiga, através da palavra, do repetir, prender os deuses, olha só, com a sua língua, e assim dominá-los e tê-los consigo. Que ideia de dominar o seu Deus para ele ser o seu escravo. Como muitas pessoas acham hoje, nas suas orações, mestres que se acham mestres, dizendo determine isso, determine aquilo, como Deus fosse o nosso office boy. Nós não. Nós somos servos, não somos chefes. E Jesus então foi contra isso. A verdade é que os gentios, eles não conheciam a Deus. Os pagãos não conheciam a Deus, não conhecem a Deus. E muitas vezes pessoas que fazem suas orações e com os seus mantras que repetem, na verdade não conhecem a Deus. Ele fica tagarelando numa liturgia sem significado. Muitas vezes nem pensa e nem está preocupado com aquilo que fala, porque ele repete, preocupado com o volume e com a repetição. Mas Deus não se deixa enganar e não se deixa impressionar pelo muito falar. E por isso Jesus disse, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. É um desafio para nós. Antes de aprendermos a verdadeira oração cristã, Jesus diz, não seja como o fariseu hipócrita que só pensa nele. Não seja como o pagão, como o gentio, que fala uma oração que não tem nada a ver com Deus, uma oração irracional, repetida. E em oposição a tudo isso, aí Jesus começa a dizer, você precisa aprender. Aí Jesus ele nos convida a levarmos ao conhecimento do nosso Pai Celeste, com ponderação, com muita humildade, todas as nossas necessidades, expressando assim a nossa dependência diária do Senhor. Muito embora Ele saiba aquilo que eu preciso e você precisa, Jesus nos ensina a colocarmos diante de Deus todas as nossas petições. E aí Jesus vem e ensina que a oração cristã ela é teocêntrica. Deus está no centro e não o homem. A glória é para o Senhor e não para nós. Em contraste com o egoísmo, o egocentrismo dos fariseus, hipócritas, preocupados com a sua glória. Jesus ensina que a oração cristã ela é inteligente. Teocêntrica, o centro é Deus, e é inteligente porque é uma expressão da nossa dependência racional do Senhor. Em contraste com as recitações mecânicas dos pagãos. Portanto, quando nos aproximamos de Deus para orar, não podemos fazer hipocritamente, como os atores de teatro, que buscam o aplauso dos homens,
Mas também não podemos fazer mecanicamente como os pagãos tagarelas. Aquele palavrório todo. Não. A nossa oração ela deve ser racional, ela deve ser humilde, ela deve ser confiante, como criancinhas diante do seu Pai. Por isso, daqui para frente a gente vai ver a oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso. E o desejo profundo da minha alma, do meu coração, é que nesse tempo, quando vamos aprender sobre oração, mais do que aprender, vamos colocar em prática a oração. Se você permitir que a Bíblia, a palavra do Senhor, forme em você a imagem correta de Deus, que o gentio não tinha, que o pagão não tem, que os hipócritas também não têm, por isso que fazem uma oração egoísta. Mas se nós permitirmos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela forme em nós o caráter de Deus verdadeiro, a imagem do Deus verdadeiro, nós lembrarmos do caráter de Deus, cultivarmos a presença dele viva em nossa vida, jamais nós vamos orar com hipocrisia, mas sempre com integridade, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece até a intenção do nosso coração. Por isso não adianta falar coisas só da boca para fora, ou para impressionar Deus, não. Não sejamos hipócritas, mas se deixarmos a palavra de Deus colocar dentro de nós a imagem desse Deus maravilhoso, todo-poderoso, nós não vamos orar hipocritamente, fingindo, nem vamos orar mecanicamente, mas racionalmente, como filhos de Deus que verdadeiramente somos. E após mostrar esse contraste vivo entre a oração verdadeira, e diga, não, essa não, dos gentios, pagãos, hipócritas, fariseus, essa não. Jesus então vem e começa a ensinar a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Um modelo de oração que não é simplesmente para ser decorada, mas que nela Jesus coloca princípios pelos quais devemos pautar a nossa vida de oração. E eu quero terminar essa ministração agora, lembrando do verso 8 desse capítulo 6, quando Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Não faça assim como eles. Não faça uma oração mecânica, repetida. Não faça uma oração da boca para fora, não. Sabe por quê? Porque o Pai de vocês sabe o que é necessário antes mesmo de vocês pedirem. A intenção racional e profunda, sincera do coração. Não sejam como eles, pois antes deles pedirem, de vocês pedirem, Jesus diz, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. E daí Jesus lá no verso 9 diz, portanto, vós orareis assim. E ele inicia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas esse é um assunto para a próxima quarta. E eu já quero convidar você a estar se preparando em oração, abrindo seus ouvidos espirituais, permitindo que a palavra de Deus inculque no seu coração e na sua mente o verdadeiro Deus e como eu posso e devo me relacionar com esse Deus. Portanto, vós orareis assim. Então Jesus vem e nos ensina e começa dizendo, Pai Nosso. Por isso nós podemos orar Pai Nosso, porque somos filhos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo buscar e salvar aquele que se havia perdido, eu e você. Estávamos separados de Deus, mas agora, através do caminho que é Cristo, temos livre acesso a Deus e podemos orar, falar com Ele, ter essa comunhão especial com Ele, dizendo, Pai
nosso. Mas esse é um assunto para a próxima quarta. Quero convidar você e espalhe esta palavra a outros para que conheçam a verdadeira oração. A oração que agrada a Deus. A oração segundo o coração do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Dê um restante de semana abençoado. Vamos estar nos preparando já para as ministrações que teremos no domingo. Domingo pela manhã, domingo à noite, às 7h30 em ponto, começamos o nosso culto, quando vamos neste domingo celebrar a ceia do Senhor. Por isso, prepare o seu coração, prepare a sua casa, a sua família e que Deus seja adorado através da minha e da sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que é viva sempre, que ela possa, ó Deus, e ela deve e pode influenciar e transformar as nossas vidas. Permita que os nossos corações estejam abertos, a nossa mente, nosso espírito, abertos à orientação do Senhor através da tua palavra. Fica conosco, abençoa os teus filhos e filhas que estão participando desse momento de culto. É minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, um bom restante de semana, fica com Deus.